Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo acaba de fechar um novo negócio, uma contratação histórica no São Paulo Futebol Clube e temos também mudanças gigantescas na parte estrutural do clube. Temos atualização do Casemiro, saída do Alisson, tudo isso e muito mais eu conto aqui neste vídeo recheado de todas as últimas informações e últimas notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Galera, tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo e nós vamos enfrentar o Palmeiras. Jogo duríssimo, jogo importantíssimo, que o São Paulo precisa de todo jeito da vitória. Já, digamos que o São Paulo tivesse ganho 2 ou 3 partidas já no Campeonato Paulista, precisaria dessa vitória. Agora, com o São Paulo, da forma horrível que tá, depois do jogo contra o Mirassol, Portuguesa, de tudo que tá acontecendo, o São Paulo precisa mais do que tudo desse jogo, dessa vitória contra o Palmeiras no Allianz. Não é no Allianz, é mando do Palmeiras, mas na Arena Barueri. Então o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras e eu tenho uma provável escalação aqui pra vocês. Vamos lá. Caleri e Lucas, né? Tem o Caleri que ainda pode ir pro jogo e o Lucas muito provavelmente não, por conta de pouparem pro sintético. São Paulo tem um resguardo em relação a isso com esses atletas. Então vamos para a provável escalação. Rafael no gol, Mike, Arboleda, Alan Franco e Wendel. Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha, Luciano e Tapia, ou Luciano e Caleri, ou Ferreirinha, podendo fazer uma composição com o Luca também. É um bom time. Esse esboço que o Hernan Crespo faz do time, de um time principal, de um time titular, digamos assim, eu gosto bastante, né? Marcos Antônio e Danielzinho jogam uma barbaridade. Aqui falta, tem o Bobadilha. Aqui, muito provavelmente, ele vai ficar alternando todos, né? Tanto o Bobadilha, como o Marcos Antônio, como o Danielzinho. Ele entrando dessa forma sem o Lucas ali de meio atacante, ele vai alternar esses 3 caras ali para serem... para atacarem junto com os jogadores mais avançados, né? Tanto o Marcos Antônio como o Danielzinho e até mesmo como o Bobadilha. Mas independente disso, o São Paulo perde na qualidade técnica, na qualidade de ataque sem o Lucas Moura, obviamente, porque por melhor que seja Marcos Antônio e Danielzinho, o Lucas faz falta. Fica uma composição muito melhor quando você tem Marcos Antônio, Danielzinho e o Lucas Moura. Mas aqui dá para ter um ataque interessante. Aí não sabemos como ele vai montar, né? Muito provavelmente será Luciano, Tapia e Ferreirinha, segurando o Caleri, ou pondo o Caleri depois, ou colocando o Caleri de titular. Aqui dá pra nós já imaginarmos esse São Paulo dessa forma. E a zaga eu gosto também. Adoro o Mike no lugar do Cedric ganhando titularidade. Arboleda e Alan Franco é uma zaga espetacular. Eu já começaria a arriscar o Dória. Tudo bem que é de uma certa forma injusto com o Alan Franco, porque o Alan Franco ele é um excelente zagueiro, mas o Dória joga demais também. Acho que seria interessante uma composição de Arboleda e Dória também. Mas aqui, sem novidades, Alan Franco e Arboleda está excelente. E o Wendel precisa falar pra que veio, né? É um cara que custa muito, é um cara que vem de uma forma muito interessante, mas não jogou, né? Não deu ainda o retorno nem de longe do que a gente se espera em relação ao Wendel, mas eu acho que o Wendel ainda tem muito pra virar ainda. Acho que vai depender muito de como o Crespo vai montar esse ataque pro São Paulo. O São Paulo precisa ganhar, é clássico. Aqui tem uma coisa ao nosso favor, né? Que é clássico. Independente do momento do São Paulo, do momento do Palmeiras, independente. Clássico é clássico. Viram esse Corinthians e Santos? Clássico não importa. Clássico é clássico. São Paulo pode estar horrível, tem chance de ganhar do Palmeiras, por mais difícil que seja. Palmeiras poderia estar horrível, também teria chance de ganhar do São Paulo, porque é clássico. É aquela coisa. Clássico não se joga, né? Clássico se vence. Então o São Paulo precisa ir força máxima, força total pra ganhar esse jogo contra o Palmeiras. Deixa o palpite de vocês aqui, o que vocês acham em relação a isso. Se gostaram da provável ou não. Galera, é oficial, Muricy resignou, né? Muricy pediu a demissão, coisa que nós já esperávamos, né? Uma saída triste, né? Não pelo Muricy ter saído, acho que não importava mais ele sair ou não, uma passagem assim muito questionável do Muricy, como o quê? Qual que era o cargo? Coordenador técnico? Porque ninguém sabe, né? E eu já vou explicar pra vocês em relação a isso. Então o Muricy deixa o São Paulo de forma oficial. Estimos melhoras para o Muricy. Ele falou que passou por várias cirurgias e agora está se recuperando. Estimo melhoras para o Muricy, mas assim, tudo muito conturbado, né, em relação a
ao que ele fazia, a imagem do Muricy, que nós atrelávamos de forma assertiva, né? O ídolo que o Muricy foi para nós e por que ele aceitava algumas coisas, né? Por que ele ficava ali no São Paulo, aportado ali com o aporte de Casares, Rui Costa, Belmonte, né? Dava aflição, me causava um certo nojo ver o Muricy ali com o Belmonte, com o Rui Costa e com o Casares. Pra mim, o Muricy não faz ou não fazia, hoje eu sinceramente eu não sei. Pra mim, sabe aquela, vai procurar sua turma, essa gente não é pra você? Eu pensava isso do Muricy. Agora, sinceramente, eu não sei. Então, sei lá, galera, o Muricy deixa o São Paulo e pra mim, uma situação, uma história que me deixa muitas dúvidas. Talvez, né, vamos ver se ele vai esclarecer o que ele queria ou não, o que ele tentava fazer ou não daqui pra frente. Mas também ciclo encerrado ou não fez muita diferença, né? Falavam aí que ele era coordenador técnico, era isso? Mas, galera, nós temos uma contratação espetacular e bombástica também agora em relação a isso, que é muito, muito maravilhosa, que é a contratação do Rafinha, que vem pro lugar do Muricy. Vocês já vão ouvir em outros lugares, não, ele não tá indo pro lugar do Muricy. O Muricy era coordenador técnico, o Rafinha ele vai ser gerente esportivo. São nomenclaturas. Muricy, ele não tinha cargo no São Paulo. Te digo, como assim ele não tinha cargo? Presta atenção, não é que ele não tinha cargo, mas ele tinha um cargo ali, obviamente, que deram algum nome, e isso não importa em bulhufas, em absolutamente nada. O Muricy estava em uma posição no São Paulo que o agradava, né, que ele tinha uma certa expertise em relação à coordenação técnica, mas o Muricy estava no São Paulo não por nenhuma habilidade exclusiva, mas porque ele é um ídolo, porque ele poderia passar alguma instrução pro técnico. Então era tudo muito perdido. Por isso que ficou todas essas ressalvas, todas essas questões em volta do Muricy. Porque ele estava ali como um ídolo, não teve um planejamento, não desenharam um organograma e falaram, vai ter um presidente, vai ter um CEO, vai ter um diretor de futebol, um diretor de marketing, aí nós vamos precisar de um coordenador técnico, precisa ser um cara assim, assim, assado, vamos pegar o Muricy. Isso nunca existiu no São Paulo. Espero que tenha acabado, né, ou pelo menos diminuído, uma verdadeira baderna, uma verdadeira bagunça. Colocaram ele ali porque era Muricy. Então entendam bem a estrutura da coisa. Mas, galera, falando de coisa boa, eu adoro a contratação do Rafinha. Presta atenção, galera, chega aqui um pouquinho em relação a isso. Pode dar muito certo o Rafinha como gerente esportivo, como pode dar muito errado. Eu adoro a contratação. Eu acho que o Rafinha, ele é um cara... Acho não, né? A gente sabe que o Rafinha... Eu acho que ele vai ser muito competente. E a gente sabe que o Rafinha, ele é um cara que ele conhece muito futebol, gosta muito do São Paulo, tem esse linguajar. E o que mais me agrada no Rafinha é que eu acho que ele é um cara responsável, eu acho que ele vai assumir responsabilidades. Se o São Paulo tomar uma goleada, um vexame, como aconteceu pra Portuguesa, por exemplo, que foi o último aí, né? O Rafinha, ele vai se incomodar. Eu acho que o Rafinha, ele vai querer dar uma resposta pra gente. Não vai ser aquele sumiço nojento e horroroso que essa antiga diretoria fazia. Eu acho que o Rafinha, ele vai chegar pra nós e vai querer dar uma explicação, ele vai querer dar um norte, ele vai mostrar indignação, ele vai tentar ir para outro caminho. Então, eu particularmente adoro. Para mim, o Rafinha fará história no São Paulo. Um cara que saiu do campo, a gente ali imaginava que ele seria técnico, ele virou comentarista esportivo e agora vira um manager, né? Eu não vou chamar de gerente esportivo, porque isso é só nomenclatura. Ele é um manager, ele é um gerente ali do futebol do São Paulo. Acredito eu que irá desempenhar uma função parecida com a do Fabinho Soldado, que estava no Corinthians, que também foi bem sucedido. Então, eu particularmente adoro
adoro essa contratação do Rafinha nesse momento. Acho que além do Rafinha dizer para que veio, essa contratação vem como um abraço nesse momento que nós precisamos resgatar mais do que nunca o São Paulo Futebol Clube. Galera, Casemiro, é isso mesmo. Casemiro está, já falou, é oficial, vai deixar o Manchester United e tem grandes possibilidades, grandes probabilidades de vir para o São Paulo. Eu te digo como assim. Galera, eu tô vendo um silêncio do Casemiro parecido com o do Oscar, parecido com o do Lucas quando volta e o do Oscar também. Aquela coisa de nós colocarmos o Oscar, teve momentos ali da negociação, né, não era nem negociação, porque quando soubemos da negociação, ele logo veio. Nos momentos de sondagem, monitoramento e interesse do São Paulo pelo Oscar, tinha o impossível. Pessoas dando notícia, eu não vou citar nomes, mas pessoas, jornalistas, setoristas dando notícias erradas, equivocadas de que era impossível o Oscar vir pro São Paulo. E não vai vir, é impossível. Erraram todos, né? Como sempre. Então, eu vejo algo parecido em um suposto silêncio do Casemiro e algo muito, muito bom, que dá para nós encararmos com muito otimismo em relação ao Casemiro. Tidico, Tidico, não dá, os valores do Casemiro são muito altos. Os valores do Casemiro, eu acabei de olhar aqui, tá? Os valores do Casemiro, eles não condizem com a Europa. Eles não condizem com a China. Acabou. Casemiro, pelo que eu estou entendendo, né, infelizmente para ele nunca mais vai conseguir esses valores. Parece que ele ganha 2,5 milhões de reais por semana no Manchester. O salário dele está tão desajustado até para a realidade dos clubes da Europa e até mesmo da China. Ou seja, acabou, ele nunca mais vai conseguir um contrato com valores estratosféricos e astronômicos que ele tem. Então ele sabe disso, e o Casemiro, ele é novo. Então, neste momento, está bebê ainda a ideia, mas o Casemiro já vai poder assinar um pré-contrato, e aí tem uma ideia, um otimismo, um interesse muito forte do São Paulo para trazer o Casemiro agora. E eu vou falar para vocês, eu já falei isso aqui antes, falei no vídeo passado, inclusive. Eu só vejo o Palmeiras entrando nessa briga com o São Paulo, do Casemiro. E eu acho que o Casemiro volta pro São Paulo, viu, galera? Chutando aqui, pra mim o Casemiro, não vamos ver ali, pra ganhar 3 milhões no Flamengo, ele viria, acho que pra ganhar 2 no São Paulo. Pra ganhar 2,5 no Flamengo, acho que ele viria pra ganhar 2 ou 1,800 ou 1,5 no São Paulo. Acho que ele viria assim, porque lá ele tem uma cobrança gigantesca, ele não conhece o clube, tem o Jorginho, tem o Saul, tem o Pulgar e tem muitos outros, né? Então eu acho que pra ele seria muito mais esperto, um cara que já conquistou tudo, um cara que já tem muita grana. Pra ele, acho que seria muito mais esperto pra ele vir pro São Paulo, principalmente nesse momento, porque no Flamengo ele seria só mais um. Aqui ele vem pra escrever história. Ele volta, ele pode limpar a forma como ele saiu, polêmica, né? Uma forma polêmica como ele saiu, e pode escrever história. Ele pode chegar aqui e ser um dos caras, ele pode chegar e ir para a prateleira dos ídolos e ser um dos caras que participe do resgate do São Paulo, né, de trazer esse São Paulo de volta. Então eu estou muito esperançoso. As notícias envolvendo as notícias e os caminhos que estão envolvendo, mesmo que bebê ainda, né, uma ideia bebê, uma história bebê ainda, que estão envolvendo Casemiro e São Paulo, estão me animando cada vez mais dia após dia, mas eu vou atualizando pra vocês isso aqui também. Galera, Oscar sai de uma forma também muito amigável, né? Neste momento discute a rescisão, um acordo de rescisão, e ele merece mesmo, só que ele já não tem mais salário pelo São Paulo. Então são caras que realmente voltaram pra ajudar, né? Hernanes, Oscar, Miranda, Kaká e muitos outros.
Cada um, o Oscar não teve a importância em campo como teve um Hernanes, por exemplo, nem se compara no São Paulo, né? Não dá pra comparar a carreira do Oscar no São Paulo, que não teve nada de carreira no São Paulo como jogador, do que o Hernanes. Dá pra falar da carreira do Oscar lá fora, mas a índole, a atitude para com o São Paulo são de pessoas ali, de jogadores, de atletas, de profissionais que vieram pra ajudar. Então tem que ser lembrado que o Oscar, ele abre mão do salário e negocia uma rescisão amigável, que ele merece uma compensação também, porque é justo, né? É justo isso. Então isso pra mim também é maravilhoso. Galera, São Paulo já tem acordo com a New Balance até 2032. São Paulo tem um acordo, o contrato não está assinado. O Harry Macias aí, né, o novo presidente, vai retomar o assunto para assinar o contrato daqui um mês. Acredito eu que daqui... Não, isso não é informação, tá, galera? Tá congelado por enquanto, mas eu acredito que seja daqui um mês, 2 meses. Ele quer esperar o turbilhão político que está acontecendo no São Paulo. Então São Paulo tem um acordo, tem um começo de negociação para fechar, para renovar com a New Balance até 2032, e pelo que nós estamos entendendo, provavelmente esse contrato será assinado. Não foi assinado ainda, é um acordo, é um negócio até 2032 entre São Paulo e New Balance. Galera, é oficial, negócio fechado. Alisson vai pro Corinthians por empréstimo, que fique longe do São Paulo, né? Um cara que nunca foi ninguém na carreira. E eu não tô me importando com o Alisson porque não é ninguém. Se fosse o Kaká, eu me incomodaria, mas Alisson, né? Alisson. Agora, esse cara, ele mostrou quem ele é, né? Ele mostrou que ele não tem o mínimo de amor, o mínimo de identificação, e não tem nada mesmo. Sempre foi um jogadorzinho. Teve um momento bom na carreira dele, foi naquele 2023 com o Dorival. Então, que vai embora, sabe? Você não quer jogar aqui, então você não é ninguém também. Os Corinthians vai pagar o salário de 100%, né, dos salários, tem 1,5 milhão de bonificação, parece que vão pagar 1 milhão agora, depois vão pagar mais meio milhão, e um valor assim meio conturbado de bater meta de jogos lá, né, não vai poder entrar contra a gente, e bater metas lá vai ter uma compensação financeira pro São Paulo também, se ele jogar muitos jogos pelo Corinthians, né, algo que eu não sei nem se eu acho tão justo, mas enfim, é isso aí. E saudade zero, né? Saudade zero pelo Alisson. Só o que espantou todo mundo, todos os torcedores, né? A mim, e acredito que a maioria de vocês aí também, é que na hora do vamos ver, o cara, ele agiu com profissionalismo 100%, né? Não tem nenhum tipo de amor, identificação com a camisa. Então que você vai embora e que você nunca mais pise aqui, mesmo porque você nunca foi um jogador interessante. Você não é ninguém, tá? E aí, galera, nós temos uma excelente notícia. É maravilhoso, é maravilhoso. Você se livra do Alisson e nós temos o Matheus Ferreira. Matheus Ferreira, uma joia da base que o São Paulo contratou, né? São Paulo contratou do Vasco. São Paulo trouxe do Vasco e já tá jogando demais na Copinha volante. Então, pra quê? Né, o Flamengo tá querendo uma nova investida pelo Marcos Antônio e o São Paulo precisa segurar. Esquece esse Alan. São Paulo seria interessante segurar o Marcos Antônio. Esquece esse Alisson. Já mandou esse Alisson embora. E agora tem o Matheus Ferreira. Esse Matheus Ferreira, ele é volantão muito forte. Assim como, né, as posições diferentes, já está ganhando grande destaque na Copinha nesse outro timaço do São Paulo e do Alan Barcelos, né? Tem o TT, tem o Paulinho centroavante, tem o Pedrinho Ferreira, que joga uma barbaridade também, nosso meio atacante. Tem o Matheus Ferreira volantão, menino novo, forte, promissor, que tá aí, pronto pro Crespo usar. Então, não precisa. Tchau, Alisson. Não tragam esse Alan. Não deixe esse Alan entrar na negociação do São Paulo. E vamos ver, né? Tentar segurar esse Marcos Antônio em uma possível nova investida do Flamengo. Porque nós estamos muito bem servidos de alguns jogadores que o São Paulo não precisa fazer uma atrocidade financeira. São Paulo não precisaria fazer uma atrocidade financeira para trazer um volante, tendo que ter esse Matheus Ferreira da base agora pedindo completamente passagem em um momento delicado de São Paulo em que nós precisamos fazer futebol e dá para fazer com o que tem. Mas é isso ou não é, galera? O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo tudo aqui para vocês em tempo real. É isso aí, valeu e até a próxima.